Qual a energia que estamos passando nesse momento? Eu trouxe o Paulo Sérgio para nos contar. Qual que é essa energia, Paulo? Olha, Alexandre, primeiro a gente precisa entender que as pessoas acham que tudo está negativo, tudo está difícil, que dinheiro está difícil, que as pessoas estão enlouquecendo, que as pessoas estão adoecendo. Primeiro a gente precisa se afastar um pouco e entender todo o processo. É como a gente assistir uma novela e naquele momento em que o vilão está ganhando, você ficar com raiva, ou no filme mesmo, na hora que o seu super-herói está sendo ultrajado e humilhado, a gente tem que entender que tem todo um processo que o filme não acabou, não é? Você vai entender desse processo, mas antes eu vou te apresentar o Paulo Sérgio, que eu conheço há quanto tempo? 3, 4 anos já? 4 anos ou 5 lá da Rádio Mundial, né? A gente tem bastante história. E para quem não sabe, o que você faz, Paulo? Vamos lá, eu sou escritor, comunicador, escrevo sobre o despertar de consciência, sou professor de xamanismo, constelações e trabalho muito essa questão do empoderamento, da abundância, prosperidade. Tenho um trabalho longo aí no Brasil, né, no Brasil inteiro. Hoje eu trabalho na África. Essa camisa eu trouxe de Moçambique. Bonita essa camisa. Eu pensei que era o Pac-Man quando eu tive. Os meus amigos falam isso. Essa camisa eu ganhei lá em Moçambique. Fiz um trabalho em Angola também. E agora eu estou na Suíça, né? Você sabe disso. Eu estou na Suíça, fiz um trabalho na Alemanha, Portugal, levando toda a gama do xamanismo, toda a gama da visão sistêmica, que acho que é mais importante falar sobre isso, e toda a minha bagagem. Eu faço 64 anos esse ano. A minha bagagem que eu comecei cedo, né? Eu comecei lá com meus 17 anos. E justamente visando o empoderamento, visando resultado. Hoje as pessoas precisam de resultado. Eu vejo que elas estão perdidas com muitos vídeos, muitas informações, informação demais até atrapalha. E por que essas pessoas... ele é compositor também, cantor, ele canta muito bem. Pode ver nos Spotify, no YouTube dele, né? Que está aparecendo aqui na tela. Mas por que as pessoas não estão conseguindo empoderar, mudar a vida delas? Legal. Só falando, eu tenho uma obra de música de consciência, né? O Consciência com K, cantada com K, tá no Spotify, vai lá dar uma força pra gente e se empoderar. Tem histórias desse CD, teve gente na UTI respondendo, escutando o CD. Os bebês, tem uma versão minha do Bola Mantra, os bebês dormem. Tem umas músicas feitas exatamente para fazer bem às pessoas. Pode colocar lá, é Paulo Sérgio Oliveira com H no final, né? Paulo Sérgio Oliveira. Teu nome é Paulo Sérgio por causa do cantor? Minha mãe era fã dele, mas não, meu pai queria Paulo e minha mãe queria Sérgio, mas minha mãe era fã. Paulo Sérgio foi um cara que ele teve junto com o Roberto Carlos. É que ele morreu mais cedo, mas ele estava no mesmo patamar. Era um rei também na televisão. E, Paulo, por que as pessoas não estão conseguindo realizar os sonhos, os objetivos delas? E como você falou, nossa, tem quanto terapeuta, tem muito terapeuta que não resolve nada, só quer bombar na internet. Bom, primeiramente, então vamos Aí que tá. Você sabe que eu dou a volta, mas eu fecho, né? Esse poder de síntese a rádio me deu. Primeiro, tem gente demais. Né? É justamente a função de quem está lá por trás do sistema é confundir as pessoas, tá? Enlouquecer as pessoas. Essa história da pandemia, tá? Tem um termo na psicologia chamado ruminação, que é essa questão do isolamento, essa individuação. Por isso que as pessoas preferem mais amar. É mais fácil amar o gato, é mais fácil amar o cachorro do que amar uma outra pessoa. É mais fácil você fugir para o mundo espiritual do que você não reconhecer, do que você não perceber que você não está bem com as finanças, com o trabalho, com os relacionamentos. A vida é relacionamento. E com a família. Entenda isso também. Então, por trás dessa confusão toda, gerada, repito, propositalmente. Por quê? Para desempoderar, para que se dependa de um sistema. Estão destruindo a família, denegrindo os homens. Percebam isso? Uma família sem pai, ela não tem referência.
Na visão sistêmica, eu vou falar mais sobre a visão do pai, que é o foco, a objetividade, a clareza, a atitude, a força de vontade, o posicionamento. A prosperidade vem com a força que vem através do pai. Quando se elimina o pai de um sistema familiar, você elimina o poder dos filhos, o poder da própria mulher. Então, segundo, esta guerra, negros contra brancos, gordos contra magros, Direita contra esquerda. direita contra esquerda. As pessoas não questionam a quem interessa isso, quem está assistindo essa briga, porque quando eu coloco a civilização em guerra, essa civilização sucumbe e eu fico muito mais poderoso para dominar. Então a primeira é fazer essas guerras, a primeira é destruir a imagem do pai, que é muito importante na constelação sistêmica, Destruir o masculino. destruir a energia masculina, fazer guerras e E por que também você denegrir a imagem masculina? Um lugar, um país onde não tem homens para defender, fica muito mais fácil de invadir. eu aqui gravei o Paulo, editei o Paulo antes daqui, e ele sempre falava da importância do feminino e do masculino. Todos nós temos uma energia yin e yang, isso? Exatamente. Veja agora que o ator da Globo tentou fazer um trabalho de masculino. Foi detonado. Completamente, eu faço aquele trabalho que ele faz há muito tempo. Existem os Guerreiros do Coração, do grande psiquiatra Mauro Posati. Eu aprendi muito com Mauro Posati da importância de empoderar o homem. Quando você empodera o homem, todos ganham, principalmente a mulher, que fica menos sobrecarregada. Para você não viu, é aquele Casarré, né? Casarré que fez um movimento de homem e foi bombardeado, Paulo. Foi bombardeado pelas pessoas que estão a favor do sistema, né? As pessoas que estão mamando no sistema. Eu não vou nem falar de rede de TV, esse tipo de coisa. Não importa, eu não estou aqui para falar. As pessoas que estão muito bem com toda essa política que está implementada, não é só no Brasil. Não tem a ver só com Bolsonaro e Lula. Tem que abrir muito a cabeça. É um momento em que existem lideranças lá dos progressistas, que vêm de George Soros, Al Gore, Hillary e Bill Clinton. Esse pessoal, Bill Gates, é um pessoal muito empoderado, que se empoderou em cima de uma série de farsas, que vendeu vacinas, e não é só na saúde. Eles cercaram todos os movimentos, criando falácias e se empoderando financeiramente. E para quem acordou isso e quer despertar, mudar a sua vida, mas está vendo os relacionamentos afundando, o casamento afundando, dinheiro, então, Paulo, do negativo, o que a pessoa pode fazer? Vamos lá. Existe uma coisa que o grande Freud falava, que era a identificação com o coletivo. É sair disso, é sair dessa identificação. Imagine que existe uma onda que está pegando todas essas pessoas que estão reagindo. Quem reage automaticamente entra nessa onda inconsciente. Quem percebe o que está acontecendo e se empodera a ver que isso é muito pequeno, que isso é uma ilusão criada por quem controla um sistema, não entra. Então, por exemplo, assim, eu conversei com umas 3, 4 pessoas falando que tá ruim a economia, tá sem dinheiro, pode estar até mesmo, mas é você não entrar nesse jogo, falar assim, tem uma oportunidade em outro lugar. Exatamente. A gente está falando do aspecto da base da pirâmide. Eu vou falar um pouquinho mais depois de outras questões inconscientes. O dinheiro está mudando, o empoderamento está mudando, o poder aquisitivo está mudando. Isso é uma outra coisa. Mas nesse momento, o emergencial, vamos lá, as pessoas estão na UTI. O primeiro atendimento é desidentificar-se do coletivo. Não assistir esses vídeos todos de denúncia, que o mundo está assim, que o mundo está assado. Você sair dessa sintonia. Segundo, largar esses falsos gurus de internet. Tem garoto de 17 anos querendo falar de experiência de vida. Tem cara que não tem dinheiro para comprar um carro falando de prosperidade. Você sabia, Alexandre, que existe uma empresa que aluga o interior de um jatinho? Muitos desses caras que você viu na internet aí, é um estúdio que balança com as poltronas de jatinho. Não tem jatinho nenhum ali, tá? Essas empresas também alugam a Ferrari, o Porsche, e vocês aí acreditando, seguindo esses caras.
O cara é mais duro que vocês, ele é golpe puro. Tá cheio desses influencers na internet. E eu costumo dizer que só tem influencers porque existem idiotas que acompanham. Tem muito. Eu faço prêmio na rua, dou prêmio na rua, as pessoas perguntam, é tudo combinado. O meu não é combinado. Verdade. Mas agora um pessoal aí, quer 50 mil reais. Você acha que vai dar 50 mil reais? Para a esposa dele. Ele pega um pacote de nota no banco, dá para a esposa dele devolve e deposita no banco novamente. E muito daqueles dinheiro é falso. Você acha que é verdadeiro? Ah, sim, cara. Os chineses inventaram isso, né? Coloca a primeira nota e o resto é tudo falso. É tudo falso. Mas aí, Paulo, a pessoa identificou, saiu dessa tal Matrix, o que ela faz? Vamos lá. É um caminho difícil no começo, porque você vai estar solitário. Primeiro, sabe quem eu convoco primeiro, Alexandre? Primeiro aquelas pessoas que se sentem ET. Se você aí que está vendo esse vídeo, você se sente diferente, é você que está curado e as pessoas que estão doentes. Então você é uma pessoa mais fácil de resgatar. Você aí que não está se enquadrando nessas turmas, nessas festas, nessas diversões que as pessoas colocam, primeiro, você tem muito mais aptidão a sair do sistema. E as pessoas que estão adaptadas, acreditaram que tem que ralar, que tem que fazer dinheiro antes dos 30, que tem que ter um filho antes dos 30, muita mulher. Essas pessoas estão no que a gente chama de normose, é uma segunda camada. Essas pessoas, elas devem se identificar desses valores. Se esses valores, esse chamado é para quem? E é 99% da população não está feliz. Quer dizer, você experimentou receitas aí, que o seu vizinho tem um carro importado, você quer seguir a vizinha, né? A sua vizinha tem um namorado bacana, você quer seguir isso. Então as pessoas seguem receitas de sucesso, mas o sucesso é uma coisa que o coração chama. É um pedido. Por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas que estão agora na onda minimalista. Menos é mais. Gente morando em estúdios pequenos, gente abrindo mão de carro, andando de Uber, vai trabalhando, não tem problema com o roubo do carro, onde parar o carro, né? Eu estou vendo pessoas minimalistas que estão se sentindo muito mais felizes. Por quê? Porque menos é mais mesmo. Então, menos informação, menos vídeos, menos influência. Escolhe aí desses 100 caras que você segue, escolhe meia dúzia. Desses 100 lugares espirituais que você frequenta, escolhe um caminho, né? E tem um outro engano grande, Alexandre. Qual é o grande engano? Na Índia a gente fala da ilusão da separatividade e da dualidade. As pessoas que vão querer curar tudo pela espiritualidade. Então, peraí, por exemplo, você está com dor de cabeça, você vai lá no Pai de Santo e ele vai falar que é uma inveja, que é um feitiço, paga aqui 2.000 ou não precisa pagar, é isso. Esse é o charlatanismo, mas existem pessoas que acham que vão resolver a vida no espiritual. Olha só, existe um estudo que eu lecionei, eu tenho uma pós-graduação em psicologia transpessoal que liga os estágios emocionais. Eu fui entender a espiritualidade e a expansão de consciência de maneira científica. Primeiro, nós somos um corpo físico, energético, onde estão os 172 chakras, tá? Não são 7 chakras? Imagina, a gente tem o Hiradaya, que é no coração, o Anahata fica aqui, o Hiradaya. A gente tem chakras aqui, temos nos mamilos, na ponta dos joelhos, na ponta dos dedos, palmas das mãos, nós temos muitos chakras conhecidos. Temos o 8º chakra também. Por que as pessoas só falam 7? Porque eram 7 pontos principais para serem mapeados. Na verdade, quando Blavatsky, da teosofia, esteve na Índia, mapeou todo aquele trabalho, ela quis simplificar. Foi a primeira a trazer os estudos indianos. Então ela começou a trazer os 7, as pessoas acreditam em 7. Nós, além dos 172 chakras, nós temos 3 meridianos principais, Sushumna, Ida, Pingala, e temos vários meridianos, onde a acupuntura trabalha, as agulhas. O nosso corpo energético ele é feito de 172 chakras,
milhares de meridianos, com esses 3 principais. Tem uma coisa chamada os grandes também, que é para a energia Kundalini não subir de uma vez, é uma espécie de filtro. Então foi muito mal mapeada essa questão. Olha só, físico, que tem centenas de sistemas, né? Linfático, límbico, respiratório, sanguíneo, né? Corpo energético, o corpo emocional, que é o corpo co-criador. Uma pessoa fica doente sempre pelo emocional. Saúde é ter a sua paz equilibrada. O que é ter a paz equilibrada? Saber lidar bem com tudo, aceitar tudo como é, aquilo que eu não posso mudar, e ter energia para mudar aquilo que eu posso mudar. Então, só um exemplo antes da gente falar do espiritual. Por exemplo, a gente estava falando aqui da pessoa não se identificar com a notícia ruim, por exemplo, assistir Datena, esses negócios todos. Aí a pessoa não se identificar, mas aceitar que aquilo acontece, isso? Mas aí é muito bacana que você trouxe. Eu tenho uma música que eu fiz quando meu pai faleceu, chamada Está Tudo Sempre Certo. Eu estava indo gravar no estúdio, estava no final, no meu primeiro CD, o Consciência Cantada, na época era CD, né? Eu gravei em Extrema, foi produzido pelo Jaya Vitali, e no caminho a minha irmã me liga dizendo que meu pai, com 86 anos, já não tinha acordado, aqui, nesse plano. E claro que eu voltei, óbvio, para resolver as questões, e na volta, na Fernão Dias, eu dirigindo, me veio, está tudo sempre certo. Que era uma frase que já tinha me vindo num ritual de planta de poder que eu faço, né, que eu conduzo. Esse está tudo sempre certo, você trouxe um aspecto, não é a resignação, tipo, eu não consigo mudar o Brasil, eu não consigo mudar o mundo, então tá, deixa, isso é fuga. O está tudo sempre certo é um estado de empoderamento que eu fico lá em cima e vejo, tem algo muito maior do que isso aqui é pequeno, por isso está tudo sempre certo. A aceitação, ela é muito mal interpretada. Eu só consigo aceitar uma situação quando eu olhei para a dor, quando eu olhei para a parte minha que me atraiu essa dor, quando eu olhei para que a parte do outro não é minha, para quando eu me empodero tudo e falar, aí sim está tudo sempre certo. Aí eu posso aceitar. Eu posso aceitar até a página 2 o que essa pessoa faz, ou o que essa instituição faz. Eu posso aceitar, mas eu posso escolher também. Esse é o estatuto sempre certo. Não é uma resignação. O aceitar também é muito mal interpretado. Principalmente, aí vai entrar na... Você vê que eu vou fechando o link na questão espiritual. Ser bonzinho, aceitar tudo, é uma fuga da vida. O universo nos deu uma vida para que a gente tenha força de vontade para mudar aquilo que pode ser mudado. E quanto mais consciência eu tenho, melhor. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental inferior, que é essa mente, eu falo bastante disso, dessa mente que mente, essa criança mimada, é ela que se identifica com todo esse desempoderamento. E quem controla o sistema sabe muito bem disso. Se os caras quiserem lançar uma doença falada agora, muita gente vai aparecer com esses sintomas. Por quê? Porque a mente inferior compra isso, desempodera o emocional e vai para todo o físico. Mas vamos lá, depois vem o espírito. Esse é o grande engano, não acaba aí. A meta da vida não é a espiritualidade. A espiritualidade é caminho para a expansão de consciência. Você não vai para a expansão de consciência sem passar pelo espiritual. Porém, o espiritual é caminho, não é meta. Mas, por exemplo, você está falando, a gente está falando para um público até, às vezes, leigo, que não vai entender isso. A pessoa que você está falando assim, de ser muito bonzinha, que ela aceita tudo, é nesse sentido? Essa é uma outra parte, essa é a meritocracia que a gente fala. O mundo não trabalha por meritocracia. Eu só quero terminar essa questão da consciência. Pode terminar. Porque é por ela que a gente entende esse viés que você trouxe. Então, a questão espiritual está muito ligada à religião, o religare. Peraí, eu não estou desligado para alguém me ligar. Esse empoderamento que o xamanismo, que a visão sistêmica, que a visão indiana traz é que existe um Deus dentro de nós, e quando eu expando esse Deus, a gente chama de Antaryami na Índia. Quando eu expando o Antaryami, eu me transformo no Paramatma, na grande alma, além da alma, e o Paramatma, quando eu dou um lugar para ele, se transforma no Parabrahma, quer dizer, além de Deus. E como que expande esse Deus dentro de cada um de nós? Com consciência. Com consciência. Aí que eu ia querer chegar. Então, o que acontece? As pessoas
usam a espiritualidade como meta. E geralmente elas caem numa doutrina. Mesmo que seja lá os meninos que fazem a fogueira na mata e tomam ayahuasca, mesmo que seja as práticas yogis que ainda estão, ritos indianos, mesmo que seja, ainda estão em doutrina. A expansão de consciência que é o todo. A expansão de consciência, ela fala de você se perceber como pessoa e perceber tudo. Que leis humanas, como a meritocracia, são ilusão. Isso foi uma coisa criada, o sistema não existe só agora, ele está agora provocando mais escassez porque está na mão de pessoas muito mais ambiciosas com muito mais recursos. Mas na época de Roma, né, existia um sistema que dominava tudo, ali pela violência física, hoje pela violência psicológica, né, desempoderando, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? O espiritual não é meta. As pessoas pensam que indo na igreja elas vão resolver todos os problemas dela, que elas vão perceber tudo, que elas vão ser felizes. Não. Elas vão ali ter um alimento espiritual na igreja, evangélica, católica, no centro espírita, elas vão trabalhar o seu espiritual, mas se elas não tiverem esse amparato de percepção de consciência, principalmente da parte inconsciente, que eu nem toquei ainda, que é 99%, elas não vão viver a plenitude. E como fazer isso? Eu indo na igreja católica e eu tô com uma falta de dinheiro, e como que eu abro a minha consciência para não cair nesse sistema? Primeira coisa, aceitar que você está sem dinheiro, que não é o teu patrão que é ruim, que não é uma atitude que você tomou lá no passado que provocou isso, sair da culpa, né, da autoculpa que as pessoas têm. E se eu tivesse feito aquela parceria no passado, se eu tivesse ficado naquele emprego, não tem nada de... Está tudo sempre certo, você tomou o rumo certo. Primeiro é essa. Segundo, não culpar ninguém. Nem você mesmo. Nem você mesmo, né? Comecei com autoculpa, não. Não culpar o outro. Terceiro, não procurar culpados, porque não há nada errado. Se você hoje está passando por dificuldades financeiras, existem uma série de nuances interessantes. Eu tenho um grupo diário chamado Portal Felicidade Autêntica, tem fila de espera para entrar lá, que eu gravo áudios sobre cocriação, abundância, prosperidade, o que eu tenho de resultado, o que eu tenho de milagres no dia a dia. Todos os dias eu recebo mensagens, né? Porque eu estou repassando uma receita muito trabalhada. Então, seria primeiro essa, não culpar ninguém. Quando eu paro de culpar as pessoas, eu aceito a situação. Eu aceito que realmente estou passando por uma escassez. Trabalhar a cena temida. Tá, Alexandre, você está passando por dificuldade, mas com o talento que você tem, é uma parte sua que acha e que gera medo e ansiedade de ficar sem recursos. Lá no teu âmbito maior, você sabe que você não vai ficar sem recursos. Então, olhar para essa cena temida e perceber o quanto ela é pequena. Aí eu identifiquei essa parte que está com medo de ficar sem dinheiro. Exatamente. Aí conversar com essa parte, ressignificar. Aceitar esse medo. Todo mundo tem medo de ficar sem recursos. Mas um planeta abundante, né? Qualquer pessoa que se comunica como você, estou dando um exemplo dele, qualquer pessoa que sabe fazer coisas como vocês aí, não vai ficar sem recursos, vai arrumar alguma história. Essa parte do medo, o que é o medo? É o nosso sistema de defesa. Se o ser humano não tivesse medo, ele atravessaria a rua sem olhar para os lados, né? Ele pularia de lugares altos sem medir a altura. O medo é necessário, mas como a gente vive no inconsciente de tensão e estresse, o medo está muito mais, o gatilho está muito mais preparado. E é por isso que as pessoas têm medo de ficar doente quando surge um determinado vírus. As pessoas ficam com medo de ficar sem dinheiro quando a própria televisão desempodera as pessoas, dizendo que está difícil mesmo, as mídias também. A violência, por exemplo, é um bom exemplo, né? Como é que uma pessoa ela vai sair de casa sem medo se estão imputando crimes toda hora na internet, na televisão?
Não deixar que é claro, o medo é bom até um certo lado. Sim. Mas é uma prudência, mas não deixar ele dominar você de conseguir as coisas que você quer. Exato, porque o nosso cérebro não decide até aqui funciona, serve para isso, serve para aquilo. O nosso cérebro, ele simplesmente é um reprocessador. Se você botar medo de ser assaltado, eu vou ter medo de perder o emprego, eu vou ter medo. O cérebro só entende medo. Então, conversar, aceitar aquela parte. Se você não consegue identificar essa parte, esse ser humano aqui, esse anjo está aqui para te ajudar a ressignificar a sua parte. Com toda certeza. Alexandre, Paulo, não sei que parte. Pode fazer atendimento com ele que ele vai te ajudar. E depois de identificar essa parte? Você falou um processo, usou a palavra certa, identificar. A maioria das pessoas, como elas estão só reagindo, elas não estão vivendo, percebendo, elas não conseguem identificar. Traumas de pai, de mãe, de família estão muito latentes no nosso inconsciente. A visão do dinheiro que você me trouxe lá atrás tem muito a ver com a nossa relação com o nosso pai. Pai físico. O Bhagavad Gita, que a gente fala na Índia, não é só o pai, o Deus poderoso, que é muito conhecido aqui no Ocidente. Não. A linhagem, a força que vem através do pai, traz o foco, objetividade, clareza, firmeza, força de vontade, atitude, ação, construção, realização e prosperidade. Dinheiro tem muito a ver com a nossa história com o nosso pai. Mas eu hoje me dou bem com meu pai. Tá, e o que você fez com o passado? Se você tem um trauma lá com uma história com o seu pai. Aí vem a constelação sistêmica que o Paulo trabalha. E hoje nós não vamos entrar no detalhe, que o tempo está acabando. Constelação as pessoas entendem como pai, mãe, avô. Não, constelação também pode ser a minha história com os meus irmãos, o meu posicionamento, se minha mãe teve aborto, se algum irmão meu morreu. Olha só um exemplo meu. A gente volta daqui a pouco naquele tema. A minha mãe perdeu gêmeos antes de mim. Eu sou o terceiro, eu não sou o primeiro. Eu fui criado como o primeiro. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fragmentei. Eu fazia por 3. Eu tive 3 empregos ao mesmo tempo. Eu fiz 3 faculdades e minha vida não ia. Enquanto eu não dei lugar para esse, e fiquei só no meu chuveiro de terceiro, as coisas não fluíram. Hoje, ele sabe, eu moro na Suíça. Hoje as coisas fluem para mim porque eu estou só no meu lugar. Aí as pessoas vêm me dizer, constelação é coisa dos antepassados. Quem fala isso não conhece, né, a visão sistêmica. Muitas vezes a gente nem fala de pai e mãe, muitas vezes a gente fala de como a pessoa está na vida e nos relacionamentos, tá? Mas voltando lá, a questão do dinheiro. Como é que você lida com o dinheiro? Tem gente que tem medo de dar certo. O inconsciente é 99%. Racionalmente ninguém quer ficar sem dinheiro. Mas inconscientemente eu posso, por exemplo, ter medo de fazer mais sucesso do que minha mãe. Inconscientemente, porque eu tenho tanto amor inconsciente a minha mãe e meu pai, que eu posso ter medo de ser maior que eles. E aí você vai ter que trabalhar tudo isso sistemicamente para tirar esses medos e aí a pessoa ter sucesso. E o que é trabalhar sistemicamente? Acessar o inconsciente. É um acesso ao inconsciente. Muitas pessoas negam essas nuances que eu estou falando, e quando a gente vê num campo de grupo ou num atendimento individual, as pessoas falam, uau, eu não sabia que eu pensava assim, eu não sabia que eu era assim. Por quê? O inconsciente, ele chama inconsciente porque ele está escondido, mas é ele que rege. É o inconsciente que faz a pessoa ter dinheiro ou não, é o inconsciente que faz a pessoa ter sucesso ou não, é o inconsciente que te torna indisponível para os relacionamentos. Quantas pessoas que são aí, que vão ouvir esse vídeo, que começaram uma história, se apaixonaram, deu tudo certinho, daqui a pouco a história termina de novo de uma maneira estranha. Isso é um padrão, a gente chama isso de padrão na psicologia. Por quê? Porque tem uma programação inconsciente aí. Essa pessoa, ela deve, lá no comecinho do nosso papo, aceitar que ela está inconscientemente indisponível para um relacionamento. Mas eu quero tanto um amor, eu me dedico tanto. Isso é racional. Isso é um mundo no 1%. O teu 99% está com outra programação. Leva isso para o âmbito do dinheiro. Está no porão. Existem 3 nuances, hein? Gente que o dinheiro não entra. Essa aqui tem mais.
Gente que o dinheiro entra, mas não fica, e gente que o dinheiro entra, fica, mas depois de um período há uma perda grande. Porque tem alguma coisa relacionada à sua vida, causa inconsciente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, não sei o quê, de um amigo, de um professor, de qualquer coisa que isso te afeta. Exatamente. E são 3 nuances diferentes, tá? A gente já tem mais ou menos um mapeamento de onde buscar. A primeira que eu falei, o dinheiro não entra. A segunda, a maioria vai se identificar com essa, o dinheiro entra, mas não fica. São mapas diferentes, tem a ver com pai, mãe, posicionamento, por isso que chama sistêmico. São várias nuances, é uma reprogramação do inconsciente, quando a gente faz a pessoa lá no inconsciente dela perceber onde ela estava errando por fidelidade. Muitas vezes, você aí mulher que está ouvindo isso, as mulheres do seu sistema foram felizes no relacionamento? A sua mãe, suas tias, suas primas? Você, homem que está me ouvindo aí, todo mundo prosperou e foi feliz? Ah, eu tenho um tio que ganhou muito dinheiro, eu escuto isso. Eu falei, onde ele está? Morreu, ele bebeu muito. Isso não é prosperidade, esse também não prosperou. Então eu consigo transformar essa indisposição para estar disponível? Boa pergunta. O pessoal da área espiritual trabalha na ilusão da dualidade. Se eu botar o dedo na tomada ali, a energia elétrica ela vai ser negativa, certo? Sim. Mas se a gente aproveitar a energia elétrica para gravar isso aqui como a gente está gravando, é positivo, sim? Certo. É igual uma faca. A faca é bom ou por bom ou por mal. Sim. Uma arma, né? A mesma coisa. Quem fez ficar negativa a energia foi quem colocou o dedo na tomada. Quem fez a energia ser energia positiva foi quem utilizou ela como a gente está utilizando. Então a questão não está na energia. Energia é energia, concordam? Concordo. Então, voltando ao nosso começo lá, o que está acontecendo no mundo hoje é muita energia. As pessoas que souberem colocar isso em ordem, elas vão se empoderar, vão enriquecer, vão ter sucesso, vão conseguir co-criar a melhor das realidades possíveis, tá? Então, essa tua pergunta, ela pede essa abrangência. Essa ilusão de dualidade, que é chamada na Índia, é uma coisa que foi criada pelas religiões. O pessoal que está na espiritualidade, que fala de obsessor, eu não conheço, eu desafio a todos esses espiritualistas, eu conheço um monte deles, você também. Esses caras que falam muito de obsessor, eles não estão bem. Não estão bem ou financeiramente, ou não estão bem nos relacionamentos, ou não estão bem em lugar nenhum. Porque eles estão dando um lugar à negatividade que é uma crença deles, é uma crença que essas religiões colocaram. A religião inventou a questão do diabo para assustar a humanidade, para trazer fiéis através do medo. Mas, o Paulo, deixa eu te perguntar. A pessoa que está indisponível, por exemplo, para ganhar dinheiro, para deixar o dinheiro ficar na vida dela, ela consegue transformar isso para o positivo, para ela guardar esse dinheiro? Então, primeiro a gente precisa partir dessa premissa. Não existe positivo, não existe negativo, existe energia. Energia. Tudo que você está passando de escassez agora tem uma força. Senão, não tornaria a escassez algo evidente, certo? Certo. É pegar essa força, é assim que a gente chama na visão sistêmica, colocar em ordem. Uma pessoa que tem raiva da outra, não existe a raiva, existe um amor em desordem. Ela está com raiva porque ela não foi amada, ela queria ser amada, então é amor. Leva isso para o âmbito da questão da abundância ou da escassez. A escassez, na verdade, ela tem uma força, só que as pessoas, ao invés de botar essa força em ordem, elas reclamam, elas lamentam, elas blasfemam com o universo, ok? Elas vibram frequências menores fazendo tudo isso e usam essa energia para tomar o choque. Então a energia nós temos que mudar para o outro lado, para gratidão, para positividade, não tóxica, mas para positividade, para qual mais? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Boa, revertendo. E como é que a gente reverte? Na percepção. Eu só mudo as coisas pela percepção.
Você pode mudar de namorado, você aí que está ouvindo isso. Mas você vai levar todos os seus velhos padrões para esse novo relacionamento. Você pode mudar de cidade, eu sou expert nisso, eu estava morando em Florianópolis, estou no Rio de Janeiro, estou na Suíça. Se eu não curar os meus padrões, eu vou levar a minha velha percepção para esse lugar novo. Nada mudou. A mudança está na percepção. E a mudança da percepção está no inconsciente. Eu sempre guardo uma frase sua pra gente acabar aqui. Você fala, a mudança está na percepção, não no evento, né? Como que é? A mudança está na percepção, não no evento. Você pode trocar de evento que você vai repetir os infortúnios, enquanto você não mudar a percepção. E o que é mudar a percepção? Mudar as questões inconscientes, olhar para essas questões. Eu dei algumas dicas aqui. As mulheres do seu sistema são felizes? Os homens no seu sistema prosperaram? Seus primos, tios, pai, avô, bisavô? Né? Tem uma questão familiar. Tá, e quais também são a sua relação com o dinheiro desde a infância? Você escutou a sua mãe falar que nós somos pobres, você não pode gastar tanto? Qual a sua relação social com o dinheiro? Você acreditou nas novelas de que o rico, ele é realmente malvado, um vilão? Você acreditou que pessoas ricas não são felizes? Foi assim? Porque o sistema quer sempre desempoderar. Você vê que aqui a gente começou com uma frase de como está a energia e a gente colocou tudo isso falando que a responsabilidade é da pessoa. Sempre sua. Sempre sua. Esse é o verdadeiro empoderamento. As pessoas, elas querem receber o poder. Aliás, os super-heróis também vêm numa história muito forte da escassez da guerra, que é o primeiro super-herói foi o Capitão América, tá? Os Estados Unidos viviam uma depressão e alguém canalizou um super-herói. E as pessoas, elas querem esses superpoderes, assim, tomando uma pílula, caindo um raio na cabeça dela. O dinheiro, o amor, o príncipe, né? Se você não estiver disponível, isso não vai acontecer. E para estar disponível, você precisa realmente olhar e se responsabilizar. Essa é a verdadeira aceitação. Eu não vejo ninguém colocar no Facebook, no Instagram: estou morrendo de inveja da minha amiga que está namorando. Está todo mundo feliz, né? Mas é o que mais tem. Estou com raiva do meu amigo porque ele ganhou dinheiro e não me chamou para a sociedade. Ninguém coloca isso. Estou morrendo de medo de ficar sem dinheiro. As pessoas sempre colocam uma questão falsa. Na Índia existe uma coisa, um preceito do Diksha, que é um trabalho que eu ensino às pessoas, que é integridade interior. As pessoas mentem muito para si mesmas. As pessoas fingem que não está acontecendo, porque a gente aprendeu isso, né? Engole esse choro, né? Não fala disso agora, né? Mas é muito importante você perceber que você está lidando mal com o dinheiro, por isso que você está com crenças desempoderadas sobre o dinheiro, crenças em desordem sobre o dinheiro. Você está em crenças. Se você, mulher, quer ter um namorado e vai curtindo essas mulheres que metem o pau em homem no Instagram na vida, você acha que realmente... o que você está falando pro relacionamento? Eu te odeio, eu não quero um relacionamento. Ô Paulo, e fazendo um trabalho com você de ressignificação, que nós não conseguimos fazer sozinhos, por isso que você é tão importante para a gente fazer esse acesso. Quanto tempo a pessoa, última pergunta, em quanto tempo a pessoa vê os resultados melhorando na vida dela? Isso vai muito da percepção individual. Eu recebi recentemente, um exemplo aqui, uma paciente minha de Moçambique, tá? Uma médica com um histórico bem pesado. Na África existem muitos abusos, as mulheres são abusadas, é uma coisa social, é horrível aqui. E isso desempodera muito. Então, eu fiz um trabalho com ela há 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, perdão, que eu estive em Moçambique. Ela me escreve dizendo: Paulo, a minha vida está maravilhosa agora eu estou percebendo o resultado desses 2 atendimentos que você fez comigo em constelações. Agora eu percebi o que é sistêmico, tudo que eu estou tocando está fluindo, eu não estou fazendo força. Agora eu falei: você está percebendo agora, mas o que você... Faz um exercício comigo, vê lá atrás, logo 3 meses depois, as coisas começaram a mudar. Aí ela me respondeu: Paulo, mas não foi tão legal, porque
o meu marido brigou comigo, meus filhos brigaram comigo, eu troquei de hospital, briguei com a minha chefe. Eu falei, pois é, você queria uma cura sem conflitos. Esses conflitos foram que tiraram você de um emprego ruim que você estava, de um posicionamento completamente inferior no casamento, precisou do conflito, e a posição de mãe, seus filhos não te respeitavam também. Os conflitos são bons. Dulce Magalhães foi uma grande mestra minha. Essa mulher trabalhou com Mandela, com Hillary Clinton, etc, etc. Ela falava, a paz não se conquista sem conflitos. O grande Pierre Weil, fundador da Unipaz, falava isso também. Roberto Crema, que fez vários filmes, também fala, a paz não se conquista sem conflito. E Paulo, como que eu te acho nas redes sociais, em contatos, como que é? Paulo Sérgio Oliveira, tem lugares que eu tô com um H no final, Oliveira, e tem lugar que eu tô com 2 Hs, porque houve uma época que tem uns hackers aí que invadiram meu site. Eu estou com muito poucos horários para atender, estou com uma fila de espera bacana, online. Se a pessoa quiser levar você para Goiânia com um grupo, consegue? Esse ano não, mas programando sim. Agora eu estou indo para a Europa, vou ficar até o fim do ano lá, né? Vou fazer Alemanha, Suíça. Tem um trabalho em Curitiba, não sei se a gente vai editar esse vídeo agora, tem um trabalho... Quando que é em Curitiba? Curitiba agora, 23 de maio. 23 de maio? então dá tempo, vai hoje já. Ótimo. Eu tenho o Uberlândia e Uberaba marcado para junho, mas não tenho de cabeça o horário. Nesse vai e volta, depois eu fico de vez na Europa fazendo trabalho lá. Então você segue o Instagram do Paulo, segue as redes sociais do Paulo, que ele sempre posta, e é muito bom ver uma pessoa que pode te ajudar a ser feliz. Que a minha missão, Paulo, é levar alegria para as pessoas. Eu acho bacana, e como você falou, eu te acompanho faz tempo também. Tem muitas pessoas, 99% das pessoas são tristes. Uma pessoa vendo esse vídeo, 5 pessoas, 10 pessoas vendo os seus vídeos e já quererem mudar, já é um bom começo. Que bacana que você me lembrou disso. Não, me arrepiou. Lembra o seguinte, o nosso cérebro, ele é um reprocessador. Se você forçar um sorriso, por pior que seja a sua dor, por 60 segundos, 3 minutos se você conseguir, o seu cérebro entende que você é feliz e te solta hormônios de ocitocina, endorfina, dopamina e te torna bem. Se você estufar o peito, levantar o queixo, você libera esses mesmos hormônios. Se você aprender a sofrer assim, você sabia que com o queixo levantado o canal lacrimal não funciona? Você começa a lidar muito mais fácil com as situações. O pior é que o inconsciente coletivo chamava de arrogante quem fica assim. É verdade. E você acreditou, você não é arrogante, você é feliz. Experimenta todo dia pelas manhãs fazer esse exercício de levantar o queixo. Experimenta forçar, chama-se Bikram Yoga. Você, além de você trabalhar a jovialidade do rosto, você forçar o sorriso, o teu cérebro entende que você está sorrindo e automaticamente joga todos esses hormônios, a ocitocina, o hormônio do prazer, tá? Então é o seguinte, não é ser feliz para sorrir, é sorrir para ser feliz. Sorria. Paulo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Até.